Fala, meu amigo, minha amiga, motociclistas de todo o Brasil. Eu sou o Guilherme, esse é o projeto Vida em Duas Rodas e eu estou fazendo esse vídeo hoje para retomar o nosso assunto recorrente aqui no canal, que é sobre viagens de moto. A gente sabe pelos nossos seguidores, o pessoal que acompanha nosso canal, o pessoal que recebe nossos e-mails, que está cadastrado no nosso site, que a maioria do pessoal que acompanha o Vida em Duas Rodas curte viagens de moto. Eu, inclusive, sou adepto das viagens de moto. É a minha grande paixão. Eu retomei o motociclismo para fazer viagens, especialmente viagens longas. Então, a gente vai retomar esse assunto. É um assunto recorrente porque é um assunto que tem realmente muita coisa a ser dita. E hoje eu tenho uma notícia muito boa para todo mundo. A gente vai, além de falar de viagens de moto, a gente vai falar sobre curvas em viagens de moto, porque curvas é, é uma grande paixão dos motociclistas. Quem gosta de andar de moto, assim, a maioria esmagadora dos motociclistas se amarra em fazer curvas, né? E quando você junta curvas com viagens, inevitavelmente você vai se deparar com curvas acentuadas, com sequências de curvas, e, na grande maioria dos casos dos motociclistas, com serras, né? Para nós aqui, serras brasileiras. Então a gente juntou todas essas coisas, todas essas paixões, o tesão pela viagem, pelas curvas, pelas serras, a necessidade da técnica e o prazer por viajar, por conhecer lugares, ver as paisagens, etc. E montamos um workshop maravilhoso para a gente aproveitar esses períodos de quarentena. Eu estou aqui aquartelado no meu bunker mais uma vez. Nesse período aqui de quarentena de coronavírus, a gente vai promover um workshop totalmente gratuito, de novo, igual nos moldes do workshop passado, em que a gente vai falar sobre a curva perfeita, com foco nas serras brasileiras. E nesse vídeo de hoje eu vou dar uma pincelada geral sobre quais vão ser os tópicos abordados nesse workshop. Então, vem comigo. Bem, para começar, um dos tópicos que a gente vai abordar no nosso workshop são as serras brasileiras. Nosso país é muito grande, tem uma paisagem maravilhosa que se espalha por todo o país e nós temos oportunidades de viajar pelo nosso país e não conhecer tudo, passar a vida inteira viajando e ainda assim não conhecer tudo. Então a gente vai abordar, é claro que a gente não vai poder falar sobre todas as serras, talvez você more em algum lugar que tem uma serra maravilhosa para a gente andar de moto, mas talvez a gente não chegue até lá, porque a gente vai procurar abordar os principais destinos, os destinos mais desejados pelos motociclistas brasileiros. E é claro, não vamos poder deixar de falar da Serra do Rio do Rastro, provavelmente o destino mais procurado pelos motociclistas brasileiros, inclusive estrangeiros. Serra do Rio do Rastro fica na Serra Catarinense. Ela é uma serra curta, mas muito acentuada, porque ela é muito íngreme e tem curvas muito fechadas, né? Você já deve ter visto as fotos, tem aqui uma imagem da Serra do Rio do Rastro para você ver. Ela tem curvas de 180 graus, às vezes mais de 180 graus. Ela é uma serra em declive, é uma serra que exige perícia, é uma serra que tem movimento, normalmente nos dois sentidos, então trafegam motos, trafegam carros, trafegam caminhões, trafegam ônibus de passageiros, caminhões com carga. Então, por exemplo, veículos longos, como ônibus, eles precisam, às vezes, não faz a curva completa, ele tem que dar uma resinha, então ela é uma serra de baixíssima velocidade, é uma serra que todo mundo anda bem devagar para dar para você parar se você tiver um caminhão fazendo um retorno. É uma serra que fica numa encosta muito íngreme e muito úmida, né? Então, em vários trechos da Serra do Rio do Rastro e em vários períodos do ano, água escorre sobre a pista, o que torna muitas vezes a pista escorregadia. Eu já tive a oportunidade de visitar a Serra do Rio do Rastro e temos várias dicas para passar para você que ainda não conhece e que ainda colocou aí na sua lista de destinos essa serra. Uma das dicas é você reservar mais de um dia para a Serra do Rio do Rastro, porque você pode dar o azar, que eu dei, por exemplo, de chegar na Serra do Rio do Rastro e estar toda com neblina.
E lá em cima da Serra do Rio do Rastro tem um mirante. E você, se tiver nublado, você não vê a Serra do Mirante. E é um mirante maravilhoso que dá para você tirar fotos, etc, né? Então, é recomendado você ter mais de um dia para a Serra do Rio do Rastro para que você possa, de repente, dar a sorte de pegar um tempo aberto, né? Ou escolher uma época do ano que seja um pouco mais propício para ter menos neblina. Mas apesar de que ali, por ser uma das regiões mais frias do Brasil, acho que é a região mais fria do Brasil, a região ali de São Joaquim, São Joaquim, por exemplo, é próximo da Serra do Rio do Rastro. Então é uma região muito fria e vai ter neblina durante todo o ano também por ser muito úmida. Enfim, esse é um dos destinos mais procurados e existem técnicas que a gente vai abordar lá na frente. Mas a princípio, essa primeira parte do nosso workshop vai falar principalmente dos destinos e dos atrativos, né? E de como é que são, né? A gente vai mencionar o mirante, o que tem ali por perto, e vamos falar de outras serras também. Outro destino que talvez seja dos mais procurados, e na minha opinião, também já tive por lá, na minha opinião, é o mais legal, foi o que eu mais gostei, é o Rastro da Serpente. O Rastro da Serpente é o apelido de uma estrada, que é a SP-250 e a BR-476, que liga ao município de Capão Bonito, no interior de São Paulo, com Curitiba, se eu não me engano, em Colombo, que é a chegada dessa estrada. O Rastro da Serpente é uma estrada de 260 quilômetros que tem mais de 1.200 curvas. Então ela é uma estrada que vai literalmente serpenteando, é por isso que ela é chamada de Rastro da Serpente, porque ela é toda curva. Tem um trecho muito longo, de uns 200 quilômetros, que não tem nenhuma linha reta. É uma sucessão quase interminável de curvas, e são curvas, eu afirmo para você, são curvas maravilhosas, e é uma estrada que tem um nível de velocidade um pouco maior do que a estrada do Rio do Rastro, que é a Serra do Rio do Rastro, mas é uma estrada que exige mais perícia, justamente principalmente por dois fatores. Primeiro porque a velocidade é um pouco maior, você não é uma estrada para você andar rápido, ok? Mas você anda um pouco mais rápido do que você andaria na Serra do Rio do Rastro. E segundo, porque ela tem uma sucessão muito grande de curvas. Então é uma curva atrás da outra, uma curva atrás da outra. Então você vai preparar, executar a primeira curva, preparar para a segunda, executar, preparar, executar, preparar, entrar. Então é tempo inteiro você tem que estar preparado para fazer curvas sucessivas sem errar, porque ali tem trechos muitíssimo perigosos com penhasco, montanha de um lado, penhasco do outro, às vezes inverte, tem veículos vindo no sentido contrário, geralmente veículos longos são muito perigosos, porque em curvas muito acentuadas eles invadem a pista no sentido oposto, então você tem que escolher um traçado que seja seguro, você não pode estar muito colado no centro da pista quando você estiver fazendo uma curva para a esquerda, por exemplo. Enfim, tem uma série de artimanhas e aí conhecimentos necessários para curtir essa serra, mas quem vai fica com vontade de voltar, porque ela realmente é uma serra, além de ser muito bonita, é uma serra muito gostosa de circular, rola aquela adrenalina, e eu costumo dizer uma coisa, assim, tem um livro que eu li sobre pilotagem de moto, que eu vou fazer um vídeo só sobre ele na semana que vem, em que o autor menciona o seguinte, muitos motociclistas erroneamente dizem que se o cara souber demais sobre pilotagem de motos, ele perde aquela adrenalina. E isso é uma falácia assim, sem tamanho. Porque quanto mais você domina e quanto mais consciência você tem, mais você consegue aproveitar isso daí. E a adrenalina, o frio na barriga, ele nunca vai desaparecer do motociclismo. E você dominando, você vai conseguir desfrutar isso daí com segurança. E é isso que nós sempre defendemos aqui no Vida em Duas Rodas. Mas vamos lá. Além dessas serras, eu só vou mencionar aqui mais 3 estradas que eu gosto muito e que são muito bacanas para andar de moto, que é a Rodovia dos Tamoios, no interior de São Paulo, que liga, vamos aproximar aqui cidades mais conhecidas, São José dos Campos a Caraguatatuba. É uma estrada bem legal, cheia de curvas, inclusive
há algumas semanas atrás, nos meus vídeos, eu mencionei uma pergunta que nós recebemos aqui de um motociclista que acompanha o Vida em Duas Rodas, que fez uma viagem pela Tamoios com a garupa e ele sofreu um acidente porque ele caiu na serra, porque a garupa, ele virou para fazer a curva, a garupa fez o contrapeso para o outro lado e eles foram para o chão. Esse é um risco muito grande. Então vai no meu vídeo aqui no nosso canal do YouTube, chama Vai Perder a Curva esse vídeo, e assiste esse depoimento em que eu comento esse acidente desse motociclista. Então a Tamoios é uma serra muito legal, e a gente não pode deixar de mencionar também a Rio Santos, que é maravilhosa, especialmente dois trechos dela que eu gosto muito, que é o trecho Paraty-Caraguatatuba, Paraty-Ubatuba principalmente, mas um pouquinho para frente de Ubatuba, maravilhoso também, e o trecho São Sebastião-Bertioga, são dois trechos bem bacanas, e tem vários macetezinhos ali para você que um dia for trafegar nessa serra, qual é o horário, qual é o sentido, você vai pegar norte-sul, você vai pegar sul-norte, enfim, vem participar do nosso workshop que a gente vai falar sobre isso. Também não podemos deixar de mencionar a charmosíssima Estrada da Graciosa, no Paraná, e estamos aqui nos atendo, você vai ver todas as serras mencionadas tiveram entre Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, porque são realmente as estradas mais procuradas pelos motociclistas, inclusive motociclistas do Centro-Oeste e do Nordeste que descem para o sul do Brasil para andar nessas estradas e nessas serras. Mas isso não quer dizer, é claro, que no Nordeste, no Centro-Oeste, não tenham serras maravilhosas. Eu tenho certeza que Minas Gerais eu conheço algumas, eu tenho certeza que no Nordeste tem também serras maravilhosas. Inclusive, se você que está assistindo a gente é de alguma dessas regiões e quer, vamos dizer, como é que eu vou falar, quer sugerir uma serra para a gente abordar no nosso workshop, coloca nos comentários aqui qual é a sua região, qual serra. Se você tiver links com fotos dessa serra que você já foi, muito bacana, a gente vai poder incluir, agradecer a sua participação, inclusive no workshop. Mas enfim, vamos seguindo. Eu tenho aqui uma colinha, como sempre. Outro assunto que nós vamos abordar no nosso workshop e que é de fundamental importância para o motociclista que vai andar em serras do Brasil e do mundo é como fazer a curva perfeita. E você pode aí estar se perguntando, ou ouvir me perguntando, mas Guilherme, não existe curva perfeita. Por quê? Cada curva é diferente uma da outra. A mesma curva pode se apresentar de formas diferentes se ela tiver dependendo do tráfego, dependendo do clima, dependendo das condições, se tem buraco, se não tem. Então, como executar? Não existe esse negócio de curva perfeita. E eu tenho uma resposta boa para você nesse sentido. Eu sou fotógrafo e fui professor de fotografia durante muitos anos. E eu sempre falava para os meus alunos, aqui vocês estão para aprender fotografia. E a fotografia perfeita é que nem as curvas. Não existe uma fotografia perfeita, existem várias. Agora, como você vai ensinar uma curva perfeita, ou como você vai ensinar a fotografia perfeita, se não existe só uma, se existem várias? E a resposta é muito simples. Eu ensinava para os meus alunos, no caso, fotografia. A partir do momento que você conhece fotografia e domina aquele assunto, aquela técnica, aquele tema e tem referências, você vai estar apto, habilitado a fazer a fotografia perfeita ou uma belíssima fotografia. E a mesma coisa vale para as curvas. Se você conhece a curva perfeita, se você sabe tudo o que é necessário conhecer a respeito da curva, como executar uma curva, como fazer a preparação, o ápice, a saída da curva, como encadear isso, como encadear a saída da curva numa nova preparação, como fazer uma correção de traçado de curva, caso você entre errado, entrou muito rápido, entrou muito devagar na curva, ou ainda fixação de alvo, que é um dos casos que causa mais acidentes em curvas nas estradas brasileiras. Enfim, se você domina todas as técnicas que giram em torno
da curva perfeita, você vai estar apto a fazer todas as curvas que estiverem na sua frente de forma perfeita. E, principalmente, o mais importante de tudo, está apto a fazer correções sempre que forem necessárias. Então, só para pontuar aqui, nós vamos abordar nesse workshop, primeiro, as 3 fases da curva, que são preparação, ápice e saída da curva. Você vai saber quando começa a fase de preparação da curva, como se comportar no ápice da curva, o que fazer para ter uma saída de curva ideal para que você consiga fazer uma nova preparação, no caso de curvas sucessivas, para quem quer, por exemplo, andar pelo rastro da serpente. Isso é uma coisa fundamental. Você precisa saber onde estar posicionado na saída da curva para que você possa fazer, entrar logo em seguida numa nova preparação de curva. Porque se uma saída de curva você faz errado, você já vai poder ocasionar numa entrada errada na próxima curva, e isso pode te custar muito caro, se não a vida. Enfim, só para fazer uma lista rápida aqui das técnicas e manobras que nós abordamos no nosso workshop. Entrada, preparação, ápice e saída de curva, que a gente chama de as 3 fases da curva. Nós abordamos também inclinação da moto. Existem 3 formas de você inclinar a moto, a saber, a inclinação neutra, a inclinação com contrapeso e a inclinação de pêndulo. Nós vamos falar sobre isso no nosso workshop. E nós vamos falar sobre fixação de alvo, que é um assunto que nunca é suficiente falar sobre ele. A gente falou sobre fixação de alvo também no nosso workshop passado, de visão 360 graus, porque esse é um assunto que, de fato, faz uma intersecção. Não é assim, isso é visão 360 graus ou isso é curva. Não. A fixação de alvo ela é um assunto transversal, que ele passa por todos os aspectos da técnica de pilotagem de motos. Então a gente vai falar também, novamente, sobre fixação de alvo. É fundamental que você domine o deslocamento visual, que é a técnica que a gente utiliza para fugir do fenômeno da fixação de alvo. A gente vai falar sobre isso também, trazendo exemplos e apresentando falhas, né? Quais são as falhas mais comuns, né? Principalmente no caso de motociclistas que andam em grupo. Você vai lá juntar com 2 ou 3 amigos para descer uma serra dessas. Essa é uma coisa muito comum. Grupos de motociclistas vão fazer viagens como essa, né? Nós sabemos, é claro, fazendo parênteses aqui, que existem muitos motociclistas que acompanham a gente que preferem andar sozinhos, são chamados motociclistas solo. Maravilha! Ainda assim, o motociclista solo tem que dominar o deslocamento visual e se preparar para não incorrer no erro da fixação de alvo, porque você pode ser pego por um guardrail, por uma árvore no acostamento ou até por um carro ou um outro veículo que está na sua frente. Ok? Então essa é uma outra técnica que vai ser abordada no nosso workshop sobre curvas. E aí a gente tem um pacote final que eu considero o mais importante de todos, que são, na verdade, as manobras de correção de curva. Por quê? É verdade que para fazer uma curva de moto existem vários traçados. É difícil, é impossível você dizer assim, não, o traçado correto para essa curva é esse. Cara, isso é uma falácia. Se alguém fala isso para você, isso não é verdade. Por quê? Vai depender da velocidade que você tá, vai depender da condição da pista, enfim. Se tem um buraco no meio do seu traçado ideal, ele não é o traçado ideal. Você vai ter que fazer uma manobra de correção. No caso de serras brasileiras, nós estamos falando de muitas curvas acentuadas. Curvas acentuadas, em geral, você não tem uma visibilidade muito boa. A sua visibilidade é curta. E dependendo da serra, por exemplo, numa serra como o Rastro da Serpente, ela não tem acostamento na maior parte dela. A maior parte da estrada ela não tem acostamento. Ela é uma estrada de curvas fechadas, sem acostamento, uma estrada estreita e não tem visibilidade. Então, se você não tem visibilidade, você pode estar já executando uma curva e se deparar lá na frente com um buraco ou uma mancha de óleo que você vai ter que desviar. E como é que você vai fazer isso? Utilizando as manobras de correção de traçado.
Tem uma história que aconteceu comigo, que eu já mencionei em outro vídeo anterior, que é sempre bom lembrar. Eu estava voltando de Diamantina, em Minas Gerais, junto com um amigo, nós tínhamos ido viajar em 2 motos, e estávamos na volta, para quem conhece a estrada, aquele trechinho da estrada real ali entre Diamantina e Curvelo, em Minas, sabe que ali tem umas curvinhas logo que a gente sai de Diamantina. É bacana, não são curvas nada terríveis, mas são curvas bacanas de se fazer de moto, porque a gente tem sempre a capacidade de dar uma inclinada, enfim, curtir aquela aventura, aquela adrenalina da moto. E numa dessas curvas, era uma sequência de algumas curvas, eu cometi um erro. E o erro que eu cometi foi ter entrado rápido demais na curva. Eu estava posicionado corretamente e eu atendi ao momento correto de sair da fase de preparo e ir para o ápice da curva, mas eu estava na velocidade errada. E a velocidade errada, para quem entende um pouco de física da curva, sabe que a força centrífuga vai jogar você para fora da curva. E eu não estava conseguindo vencer a curva. A curva era para a direita e eu estava indo para a esquerda, e quando eu comecei a chegar na faixa central, quando a minha roda dianteira ia tocar a faixa central que divide as 2 pistas, me deu estalo, manobra de correção de curva, contra esterço, a moto deitou mais, eu consegui terminar a curva e entrar de volta para o lugar onde tinha que estar, que era no ápice da curva, na parte mais central, e finalizar a curva com sucesso. Eis que, quando eu estava no momento mais inclinado, na parte mais dentro da curva, passa um caminhão no sentido oposto em velocidade. Então, se eu não tivesse feito essa manobra de correção, eu teria tido uma colisão frontal e provavelmente não estaria aqui para conversar, para gravar esse vídeo para você. Então, eu considero de suma importância o domínio das manobras de correção de curva, e a gente vai falar sobre isso também no nosso workshop, a saber também, principalmente contra esterço, tá? É a mais utilizada, mas existe uma segunda manobra que não é ensinada na sua motoescola, e nem o contra-esterço é ensinado em motoescola. Se alguém aprendeu contra-esterço em motoescola, a motoescola está de parabéns, mas considere-se uma exceção, porque motoescola não ensina essas manobras. Motoescola não ensina você a fazer curva, tá? Que é a frenagem em curva. Muita gente fala, não dá para frear em curva, se frear em curva é chão. Eu já ouvi muito isso. Tem muita gente que comenta nos nossos vídeos na internet, nas redes sociais, inclusive tem comentários assim super desagradáveis nesse sentido, mas enfim, não vem ao caso agora. Não dá para frear em curva, se frear em curva é chão. Essa é uma máxima falaciosa, tá? Por quê? Ela só é verdade se você não domina a técnica, né? Se você não domina a técnica e frear em curva é chão. Beleza, aí eu concordo. Mas não, se você tem técnica, se você sabe fazer uma frenagem em curva, é possível você fazer uma frenagem em curva sem chão, ok? Então a gente vai mencionar isso daí. É claro que não vai dar para abarcar todos os aspectos de todas as técnicas no workshop, porque nós estamos falando de um workshop mais curto, justamente para você poder curtir aí, desfrutar um pouco mais, agregar conhecimento na sua pilotagem de motos durante esse período de quarentena. Isso não é um curso completo ainda, ok? Mas vai ser bastante importante e eu afirmo para você que de bastante relevância para a sua pilotagem. Bom, isso ainda assim você está se perguntando, mas por que eu deveria fazer esse workshop? Vou te contar uma história rápida que aconteceu comigo. Eu já disse aqui nesse vídeo que eu retomei o motociclismo na minha vida porque eu sou apaixonado por viagens, sou apaixonado por estrada e eu queria fazer viagens de moto. Então, eu comprei a minha moto, comecei a fazer viagenzinhas curtas por aqui, mas sem muita experiência. Não tinha ainda feito nenhum curso de pilotagem, ainda me sentia um pouco inseguro na moto e eis que me pintou a oportunidade de fazer a minha primeira viagem longa, em que eu fui de Brasília, moro em Brasília, fui de Brasília a Tiradentes, no Tiradentes Moto Fest, que é o encontro de motociclistas mais antigo do Brasil. Se você não conhece, recomendo, é bem legal também o Tiradentes Moto Fest, tem aqui algumas fotos, inclusive. Mas, pois bem, fui para Tiradentes,
com um grupo de amigos e justamente como eu não tinha muita experiência, não quis me arriscar a fazer a viagem num tiro direto Brasília-Tiradentes, porque é uma viagem longa e eu ia pegar o final da viagem, depois de já estar um pouco cansado, eu ia pegar aquele trecho de pista simples, com algumas serras, algumas curvas, provavelmente à noite, dependendo do horário que eu saísse, então optei fazer a viagem com um grupo de amigos que ia fazer um roteiro um pouco mais light. Nós fizemos Brasília-Belo Horizonte, que dá uns 700, 750 quilômetros mais ou menos, e no outro dia a gente ia fazer BH-Tiradentes, que é perto relativamente, são cento e poucos, 200 quilômetros. E como a gente ia fazer um trecho curto e tinha tempo, né? A gente falou, vamos fazer então, dar uma volta maior. E nós pegamos a estrada que faz BH Ouro Preto, que é a BR, eu tenho anotado aqui, BR-356, né? E tem um trecho dela ali que é a Rodovia dos Inconfidentes. Se você é da região ou se você já circulou por ali, você sabe que ali é uma estrada lindíssima. Eu fiquei apaixonado pelaquela estrada, quero voltar para lá, inclusive. Mas ela é uma estrada que tem curvas acentuadas, curvas em plano inclinado. Ela é uma estrada que tem penhasco de um lado, ela tem uma vista maravilhosa que pode causar alguma distração. Enfim, eu não tinha experiência para andar naquela estrada naquele momento. Então, eu não estava conseguindo acompanhar o grupo. Meus amigos estavam dentro de uma velocidade bem razoável, mas eu tinha muito pouca experiência e eu não conseguia acompanhar eles nem dentro dessa velocidade bem razoável, dentro dos limites de velocidade da via, etc. Eu estava inseguro. E quando eu fiquei inseguro e com medo, o que eu fiz? Eu passei a tomar cuidado. E agora eu vou dizer para você o porquê que o cuidado não é suficiente. Naquela viagem em questão, comigo não aconteceu nada, mas hoje eu vejo que foi uma questão de sorte. Por quê? Quando eu comecei a tomar cuidado, o que eu fiz? Eu reduzi demais a minha velocidade nas curvas e eu criei um distanciamento entre a minha pilotagem e o grupo que eu estava junto, que eu estava acompanhando. Quando eu reduzi demais a velocidade, eu passei a ser pressionado pelos veículos que estavam atrás, que estavam querendo andar um pouco mais rápido. E em situação de serra, em situação de curva, não é possível. A maioria dos momentos ali, principalmente se for uma pista simples, você não tem pontos de ultrapassagem. Então você vai fazer com medo, com insegurança, curvas acentuadas que você claramente reconhece que não domina. Eu estou falando de mim, ok? Que eu claramente reconheci no momento ali que eu não dominava aquelas curvas, fazendo curvas acentuadas com um carro colado na minha traseira, eu dei muita sorte e hoje eu vejo por quê. Porque bastava um motorista buzinar e ficar impaciente, começar a piscar farol para mim, que eu ia transformar todo o meu cuidado em nervosismo. E você sabe o que acontece quando você fica nervoso andando de moto? Você começa a cometer erros. E cometer erros em serras e estradas com curvas acentuadas e penhascos pode ser fatal. Como eu disse, naquela viagem não aconteceu nada, mas quando eu voltei, inclusive teve um caso interessante, nós paramos, tinha um amigo muito mais experiente, que inclusive já entrevistei aqui no canal, o Magno, ele chegou para mim e falou assim, tá tudo bem, tal, falou, não, vai no seu tempo, mas vamos tomar cuidado, me deu algumas dicas, etc, me deu algumas dicas de como permanecer na curva com um pouco mais de segurança e mais estabilidade, mas quando aquela viagem acabou e eu voltei para Brasília, a primeira coisa que eu fiz foi buscar técnicas de curva para eu não passar mais por isso. E quando você vai estudando e você vai aprendendo, você descobre que bastava um caso de um carro com um carinha apressado, buzinando ou piscando farol atrás de mim, que eu podia transformar todo o meu cuidado em nervosismo e isso poderia acabar com a minha viagem e eu poderia inclusive não estar aqui. E é por isso, por essas e outras, por esse e outros motivos, que nós aqui do Vida em Duas Rodas batemos tanto nessa tecla. Você pilotar somente com cuidado não é suficiente. A técnica é fundamental. Agora,
Se você é um motociclista que domina as técnicas e ainda assim tem o cuidado, você tem tudo para nunca sofrer um acidente. Por quê? Cuidado significa prudência. E prudência não significa pilotar que nem uma vovozinha. Prudência significa conhecer os perigos, conhecer os erros e andar muito devagar com um motorista apressado pressionando você é um erro. Então, o motociclista que domina técnicas, ele pilota para que isso não aconteça. O motociclista que domina técnicas, ele não deixa o perigo chegar perto. E é disso que nós estamos falando, e é por isso que eu contei essa história, é por isso que eu quero novamente reafirmar o meu convite para você vir participar do nosso workshop Curva Perfeita com foco nas serras brasileiras. Vem que vai ser muito legal. Adaptando uma frase que eu ouvi de um amigo um dia, eu digo para você o seguinte: faça alguma coisa pela sua pilotagem hoje, pois você vai precisar dela amanhã. Então, só para encerrar esse vídeo, eu tenho só um informe para você. O nosso workshop é totalmente gratuito, mas ele só vai estar disponível para quem fizer a inscrição. A gente não vai fazer uma transmissão aberta na internet, como estão sendo feitas essas lives, né, em períodos de quarentena, de coronavírus, etc. Por questões óbvias, que depois eu posso explicar, mas nós não vamos fazer isso. Porém, o workshop é totalmente gratuito, mas você precisa se inscrever. E para você se inscrever, eu preciso fazer um alerta aqui. Nós, em momento algum, vamos pedir dados de pagamento, cartão de crédito, para nada. Como eu disse, o workshop é gratuito. Nós recebemos recentemente um comentário maldoso de um internauta falando que o nosso cadastro falava que era de graça, mas a primeira coisa que pedia era cartão de crédito. Se isso aconteceu com você, ou se isso acontece com você, eu vou te dar um alerta aqui agora muito importante. Você não está no Vida em Duas Rodas, ok? Saia correndo, não coloque o seu cartão de crédito. As ações do Vida em Duas Rodas são gratuitas, sempre que a gente anuncia que elas são gratuitas. O workshop Curva Perfeita Serras Brasileiras é gratuito e nós não pedimos o seu cartão de crédito. Você vai precisar preencher um formulário com o seu nome e o seu e-mail, e nós temos um pequeno questionário para você responder, para você estar inscrito no nosso workshop, ok? Mas não tem mais nenhum dado pessoal além do seu nome e do seu e-mail. Então, para fazer a inscrição no workshop, você vai clicar no link que eu deixei na descrição desse vídeo e vai estar inscrito. Agora, é importante, a nossa principal forma de comunicação é através do e-mail, ok? Nós não vamos postar nas redes sociais os links para as aulas do workshop. Esses links vão ser enviados para o seu e-mail. Então, certifique-se de que o seu e-mail é um e-mail correto, é um e-mail válido, inclusive você vai ter que confirmar ele, e que nossos e-mails não estão caindo na caixa de spam, beleza? Muitíssimo obrigado por você ter assistido meu vídeo até o final. Eu sou o Guilherme, esse é o projeto Vida em Duas Rodas. Eu te vejo lá no workshop. Um grande abraço.